Apesar da situação não ser tão boa para a Bolsa Brasileira, os investidores estrangeiros estão confiantes na nossa economia. Veja nessa entrevista realizada pela Luciane Miranda com um experiente profissional de negócios de Wall Street. Continuamos com a cobertura especial aqui na NYSE, a Bolsa de Valores de Nova York, para os Cifras e Safras. E eu vou conversar agora com um analista que também é um trader, é um corretor e está aqui nesta bolsa apenas há 30 anos. Ele conhece muito bem o mercado aqui nos Estados Unidos e também fora, principalmente do Brasil. Eu vou perguntar para o Alan Valdez, que está aqui há tanto tempo e conhece também o nosso mercado. After the crisis, what can you say about this market and our market in Brazil? Well, you know, that's a great question. Your market right now, you had a terrible quarter this first quarter, but we've had a terrible 8 years. People here in America know it's not a matter of if, it's only a matter of when Brazil takes off again. Emerging markets as a whole have gained which Brazil is part of, have gained 58% in the last year, as opposed to American stock markets, which in general have gained just 12%. So the Brazilian market and the emerging markets, but especially Brazil, we love Brazilian markets. We think that market takes off. What happened here in America is unfortunately just the opposite of what happened in Brazil. Our dollar's been so weak, it's pulled down our country, but it's helped our exports. In Brazil, what hurt you this last quarter is your real is the strongest it's been in 12 years, hurt your exports. Worry about inflation. Right now, people are a little worried, but not savvy investors like myself. We invest in Brazil right now because it's good opportunity, we feel. Again, we're not worried about Brazil. We know Brazil, you have a great president. He's cut consumer inflation from 12% to 5% in 3 years. He's cut spending, which we have to do in this country, which we're not doing. He's cut spending on the local and federal levels, which has been great. So we have total faith in Brazil. We like it. What about the IPOs happening here and there? Right. If you look at the IPO market, especially in Latin America, the IPO and the M&A activity last year was over $200 billion. In Brazil alone was $104 billion. Of course, you had the big Petrobras, you had some big ones last year. America, it's been kind of flat. We've had some Chinese IPOs, nothing spectacular. Brazil's had great, and the emerging markets have a great IPO market. We think we'll probably have some big IPOs this year coming down the pike, but, you know, Brazil and Latin America has been right up there. Alan, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Nice to meet you. E a gente continua com a cobertura aqui sobre o mercado de ações nos Estados Unidos. Professor Celso Grizzi, é grande a empolgação deste profissional experiente de Wall Street, o Alan Valdez, com a nossa economia aqui, não é? E há razões para isso, Luciane. De fato, num mundo que vive um problema fiscal de natureza extremamente grave, desponta um país como o nosso, cujo endividamento é absolutamente aceitável. É um endividamento, vamos dizer, até em queda em relação ao PIB. E com correções fiscais, sobretudo no último ano, muito eficientes. Cortes grandes orçamentários, Luciane. E uma manutenção de uma austeridade fiscal que começa a inspirar os investidores internacionais. A razão básica para isso é que eles começam a enxergar na nossa economia, Luciane, a possibilidade de finalizar o ciclo de aperto monetário que nós vivemos. Ou seja, reduzir as taxas de juros. Já se cogita isso nesse instante, mas voltar a uma política expansionista do crédito. Nesse último mês, você está acompanhando, os bancos públicos iniciaram uma política expansionista no que tange aos empréstimos concedidos às pessoas físicas e às pessoas jurídicas. E, por fim, expandir um pouco mais a nossa possibilidade monetária, fazendo com que os depósitos compulsórios venham a ter pequenas reduções iniciais e depois, naturalmente, com o tamanho da velocidade que a economia ganhar, podendo pensar em ampliar ou reduzir esses depósitos compulsórios. Professor Celso, mas acredito que um dos entraves seja a pesada carga tributária que temos aqui no Brasil. É verdade. Também nesse aspecto, o governo acaba de dar sinais de reconhecimento
de que a carga tributária está punindo muito a produção. E em função disso, nesse novo plano industrial, já se fala em desoneração tributária e já se fala até em desoneração da folha de pagamentos, reduzindo os encargos sociais. Claro que tudo isso com contrapartida, como deve ser uma política industrial para não caracterizar em nenhuma hipótese, Luciana, o protecionismo, seja a um grupo industrial, seja a um setor. O que nós podemos ver é que o governo está sensível para reduzir os custos de produção no país como um todo, Luciane. Professor Celso, e algo que eu percebi também lá nos Estados Unidos, a autoestima do norte-americano está muito baixa. Eu fico imaginando o norte-americano que cresceu ouvindo sobre a importância da economia dos Estados Unidos para todo mundo e agora vendo esta realidade, esta crise que não quer cessar e essa recuperação tão difícil e ao contrário do brasileiro. Eu pelo menos cresci ouvindo ter nascido desafortunadamente num país subdesenvolvido e hoje uma nação emergente. Há um grande problema de autoestima lá nos Estados Unidos e isso afeta também o mercado de ações. Claro que sim. Luciane, para os Estados Unidos, essa crise tem sido didática. Era preciso entender que o império não reina hegemonicamente por muitos anos. É claro que nós esperávamos por uma redução do papel americano. Mas acredite, em tudo há uma causa. O desmando fiscal nos deixa amargas lições, como deixaram aos Estados Unidos e à Europa como um todo. O importante é aprender com essas crises e não repetir os erros, não é, professor? E o Cifras e Safras fica por aqui. Agradecemos à New York Financial Press por ter nos ajudado com a cobertura especial dentro da Bolsa de Valores de Nova York. Os nossos agradecimentos também à BMF Bovespa pelo auxílio na elaboração destes programas. Além disso, o meu obrigada também a toda a equipe técnica do Cifras e Safras que caprichou na produção desta série especial sobre os mercados futuro e acionário nos Estados Unidos. Se você tem dúvidas ou sugestões ou quer assistir a este ou aos outros programas passados, é só acessar o site www.cifrasesafras.com.br. Lá também é possível conferir os podcasts do Cifras e Safras, que são as versões para a rádio do nosso programa, que podem ser ouvidas em qualquer lugar. Uma ótima semana para você e até mais.